Saudações, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, vou comentar com vocês aqui a resolução de um exercício envolvendo polinômios. É um assunto que a gente começa a discutir no ensino fundamental e aí vai se estendendo até chegar ao terceiro ano do ensino médio, e aqui mais especificamente envolvendo divisão de polinômios. Isso aqui é um exercício de Enem e de vestibular, tá? E tem um assunto que eu vou pedir para vocês darem uma estudada, uma pesquisada aí por conta, que são as relações de Girardi. Essas relações de Girardi, elas são utilizadas para calcular equações de grau 3 e para resolver alguns polinômios de grau 3 até grau 4, tá? As relações são essas aqui, ó. Como nós estamos falando de um polinômio de grau 3, então significa que ele pode ter até 3 raízes. Por exemplo, grau 1, eu tenho no máximo uma raiz. Grau 2, eu tenho no máximo 2 raízes. Grau 3, então eu tenho no máximo 3 raízes, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer nesse polinômio aqui, ó, lendo o enunciado primeiramente, sabendo que a divisão do polinômio p de x igual x ao cubo menos 2x² menos 21x menos 18 por x mais 1 tem resto zero, já afirma que o resto é zero, e fala que x1, x2, x3 são as raízes de p de x, tais que x1, que é uma das raízes, é menor do que x2, e x2, que é a outra raiz, é menor do que x3. Então, a terceira raiz dividida pela primeira é igual a... Então, nós vamos fazer o cálculo aqui, certo? Bom, a primeira coisa a fazer é analisar o polinômio. Eu tenho 4 termos, então eu tenho 4 coeficientes. No meu polinômio, o coeficiente A é esse cara aqui, ó, que acompanha o x ao cubo. Então, é 1. Coeficiente B é esse cara, que acompanha o x², menos 2. Coeficiente C é esse que acompanha o x, menos 21. E o coeficiente D é o que não tem x, menos 18. Observem que segue a mesma linha de raciocínio de uma equação do segundo grau, por exemplo, grau 2, grau 1. São os coeficientes, né? Bom, então vamos efetuar essa divisão aqui, ó. Vou montar aqui. Eu vou pegar o polinômio dado, x ao cubo menos 2x² menos 21x menos 18. Está dizendo que o resto da divisão desse polinômio por x mais 1 dá zero. Então, vamos entender um negocinho aqui fácil. Quando eu pego, por exemplo, 4 dividido por 2, a gente não faz 2 vezes 2, 4, e aí 4 menos 4, 0? Bom, claro que aqui é um contexto mais fácil. A linha de raciocínio aqui vai ser a mesma, tá? Então, ó, eu tenho que pegar o primeiro termo, x ao cubo, e dividi-lo por x. Vai ficar x². Então, eu pego isto, que é o quociente, e multiplico pelo número que está dentro da chave, certo? Então, ó, x² vezes x me dá x ao cubo. Aqui é menos, certo? x² vezes 1 dá x², só que aqui é menos, então fica menos x². Vou fazer de novo. X ao cubo dividido por x, x². Eu pego esse quociente, que é o x² e multiplico
pelo número dentro da raiz, que é x mais 1. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Aqui é menos, certo? Porque eu vou subtrair esse com esse. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Só que eu coloco menos x ao quadrado por causa do menos aqui, beleza? Bom, a nossa ideia é chegar no resto. Então, observem. X ao cubo menos x ao cubo cancela. Aqui dá zero, certo? E aí eu faço menos 2x² menos x². Dá menos 3x². Os outros dois termos eu não utilizei. Então, no linguajar comum, a gente desce eles aqui, não é? Então, vou pegar o menos 21x, escrever aqui, e o menos 18 aqui. Eu devo continuar agora o meu cálculo. Então, ó, eu vou pegar menos 3x² e dividir por x. Vai ficar menos 3x² dividido por x dá x. Lembrando que aqui é menos, né? É o algoritmo aí da divisão. Então, eu pego menos 3x vezes x. Eu tenho menos 3x², certo? Com esse menos, então eu vou ter mais 3x², porque o meu objetivo é sempre cancelar o primeiro aqui. Menos 3x vezes 1 dá menos 3x. Com esse menos, fica mais 3x. Aqui são opostos. Cancela. Menos 21x mais 3x. Aqui dá menos 18x e desço o menos 18. Então, agora eu vou pegar menos 18x e dividir por x. Vai ficar menos 18. X dividido por x dá 1. Não há necessidade de colocar, certo? Lembrando que aqui é menos. Então, eu faço menos 18 vezes x. Dá menos 18x. Mas com esse menos aqui, então eu vou ter mais 18x. Menos 18 vezes 1 dá menos 18. Com esse menos, fica mais 18. Observem que eu tenho uma soma de números opostos, né? Ó, menos 18x mais 18x. Menos 18 mais 18. Então, aqui, ó, cancelando tudo, eu vou ter zero. Que é o que diz que acontece no enunciado. A divisão do polinômio por x mais 1 dá resto zero, certo? Isso daqui, nos polinômios, a gente vai representar por o resto de x é igual a zero. E isso daqui é o nosso quociente. Então, vou colocar quociente. Bom, a gente tem que pegar a terceira raiz e dividir pela primeira raiz. Então, agora o nosso próximo passo vai ser igualar o quociente para zero. Então, se o meu quociente é x² menos 3x menos 18, eu vou fazer isto igual a zero. Ou seja, x² menos 3x menos 18 igual a zero. Observem que isto daqui, ajeitar minha câmera. Observem que aqui nós temos uma equação do segundo grau. Então, eu vou resolver a equação do segundo grau aqui, ó. X igual, utilizando a fórmula de Bhaskara, menos b. O coeficiente b é menos 3. Então, com menos da fórmula, fica 3, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, dá 9. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 18. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Como a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai ter x igual 3, mais ou menos. Vamos resolver de uma vez aqui, ó. Negativo, negativo, positivo. 4 vezes 18. Então, 4 vezes 10, 40.
4 vezes 8, 32. Vai dar 72 mais 9, 81. Então, aqui dentro da raiz, nós vamos ter 81, certo? Raiz quadrada de 81 é 9, dividido por 2. Isto vai ser equivalente a x igual 3 mais 9 dá 12. 12 dividido por 2, 6. O outro x, 3 menos 9, dá menos 6. Menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Bom, na verdade, a gente pode afirmar aqui o seguinte, que o 6 é maior do que menos 3. Só que não podemos afirmar ainda se o 6 é o x3 ou é o x2, certo? Porque falta uma raiz. Então, vamos supor que isso daqui, ó, vamos supor que esse cara aqui seja o x2 e supor que esse aqui seja o x1, tá certo? Eu vou encontrar quem? O x3. Para encontrar o x3, agora eu vou trocar a minha folha. Vamos lá. Para encontrar o x3, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou usar uma das relações de Girard, certo? Eu vou usar essa aqui. Na minha opinião, é mais fácil, certo? Eu vou fazer x1 mais x2 mais x3. Então, eu vou colocar aqui, ó. x1 mais x2 mais x3, que é igual a menos b sobre a. Quem é o nosso x1? Estou colocando aqui que o x1 é menos 3. Então, no lugar do x1, eu vou colocar menos 3, mais x2. x2, 6. Mais x3 igual a menos b sobre a. Esse menos b sobre a não vai ser da equação do segundo grau, que é o quociente da divisão do polinômio por x mais 1. Vai ser o a, b, c ou d do próprio polinômio. Então, por isso que a gente pegou os dados aqui, ó. Quem é o a, quem é o b, quem é o c, quem é o d. Então, o meu b, ó, é menos 2, certo? Então, ó, o menos da fórmula e menos 2 dividido por a. Quem é o a? É 1. De onde que eu tirei isso? Daqui, ó. Certo? Ó, a, b, c, d. Então, continuando aqui, ó, dividido por 1. Então, vou colocar aqui na frente. Menos 3 mais 6 dá 3. Mais x3, que é igual, negativo, negativo, positivo, dá 2. 2 dividido por 1, continua 2. Então, o meu x3 aqui vai ser 2. Esse 3 troca de membro, negativo, certo? 2 menos 3, menos 1. Bom, então quais são as raízes que nós temos aqui? Ó? As raízes de p de x são menos 3, menos 1 e 6, certo? Essas são as três raízes. E aí eu tenho que obedecer a ordem aqui, ó. Tá dizendo que x1 é menor do que x2. Então, é o menorzinho aqui, certo? Ó, o menos 3 é menor do que 1. Então, esse cara, na verdade, é o x1. Esse cara é o x2. E esse cara é o x3. Ah, mas na hora que você resolveu, você já deu nome. Você falou quem era x2, quem era x1.
e encontrou o x3. Na verdade, eu nem precisava colocar x1, x2, tá? A gente diferencia com x1, x2, x3. Alguns professores gostam de colocar x', x2'. Na verdade, são as raízes, então você apenas diferencia, não importa quem seja x1, x2, tá? Agora, aqui, quando o exercício estipula para você x1 menor do que x2, não é que obrigatoriamente o x1 é o menos 1, é menos 3. Tem que pegar o menor número. Quem é o menor número? É o menos 3. Quem é que vai ficar no meio aqui? É o menos 1, tá? A pergunta do problema é, olha aqui, ó, x3 dividido por x1. Então, o nosso problema vai ficar assim, ó. x3 dividido por x1. Quem é o x3? 6. Quem é o x1? Menos 3. 6 dividido por menos 3 dá menos 2. Então, essa aí é a resposta desse problema. Beleza?